Paz, Senhor povo, boa tarde. Bora ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. Essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, a preocupação de Neemias com Jerusalém. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos, ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se forem fiéis a mim, eu dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me conceda êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, Neemias estava numa posição, né? Ele tinha nascido no exílio, ele trabalhava lá em Babilônia, mas ele disse que orava por Israel, ele tinha temor. E quando ele soube que o povo de Deus estava passando, ele sentou, chorou, jejuou, lamentou e depois tomou uma posição. E às vezes a gente sabe de coisas que estão acontecendo no reino de Deus e a gente não pode, né, só chorar, mas orar, jejuar e nos posicionar no que a gente pode fazer. Capítulo 2. Neemias recebe permissão para ir a Jerusalém. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus do céu, respondi: se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Responde o rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu a meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem, mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Então, até quando você se levantar para fazer a vontade de Deus, prepara, vai ter oposição, né?
O inimigo, o diabo, sempre vai usar da instrumentalidade de outras pessoas que estão vulneráveis no mundo espiritual para nos perturbar, para nos intimidar, porque ele quer nos parar, porque a obra do Senhor é grande. Mas Neemias, nós vamos ver que Neemias, ele está determinado. E quando Deus te der uma obra, falar algo com você, vai até o fim. Mesmo que falem mal, não fique se justificando. Porque quem não recebeu a palavra diretamente de Deus não vai entender. Vai dizer, Senhor, você também é muito amada, querida. Vamos encerrar hoje, Neemias capítulo 2, agora versículo 11. Neemias inspeciona o muro de Jerusalém. Assim cheguei a Jerusalém, 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens, não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron, inspecionei os muros ali antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar esta boa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam desse plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram, o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Então, sempre é os abutres. É uma terra que Deus não tinha dado para eles. Eles estavam ao redor e eles não queriam o bem de Israel. Assim como muitas pessoas não querem o bem do reino de Deus, não querem que o reino de Deus... Gente, reino de Deus não é só a igreja. Reino de Deus é só a casa, firmada no Senhor, vivendo o reino de Deus e a justiça dele, vivendo a vida abundante que Deus preparou para mim, para o meu esposo, para meus filhos, para minha família, para os meus amigos, meus irmãos em Cristo. Não quer que a gente viva em ruína. Muro de proteção fala muito sobre a família, né? Estar protegida, sobre a obra de Deus estar protegida, né? E isso com oração, construindo muros de proteção. O inimigo não quer isso não, ele quer entrar e sair das nossas vidas, mas quando nós nos posicionamos, Senhor, começamos a cumprir os mandamentos, o Senhor vai nos protegendo, e aí o inimigo não pode entrar. Quando eu leio essa palavra aqui, eu estou construindo fortaleza na minha mente, porque eu estou falando, Deus é comigo. O Senhor colocou uma obra na minha vida. Aí quando vem os abutres, querendo falar, você não é nada, isso não vai dar certo, bate na palavra do Senhor e cai por terra. É isso que acontece. E é por isso que o inimigo não quer que você leia a Bíblia. É por isso que o inimigo, muitas vezes, você vai ler a Bíblia, pra quê? Você não sabe de nada. É muita coisa, você nunca vai aprender. Mentiroso, o diabo é mentiroso e mente desde o início. O Senhor repreenda ele vai para onde Jesus determinar. E nós vamos ler essa palavra, nós vamos praticar essa palavra, e nós vamos guardar essa palavra no nosso coração, e nós vamos levar essa palavra para dentro da nossa casa. Não só teoria, mas prática. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa obedeceremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos abençoados e impactados pela glória de Deus. Apesar do que está acontecendo no mundo, a minha casa, o reino de Deus vai vir sobre a minha casa, sobre minha família, sobre os meus irmãos, e o que Deus preparou vai acontecer. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar. Pai, unidos da sua palavra, nós não queremos, Senhor, nos apegar às palavras dos abutres, que quer nos paralisar, que quer nos intimidar, que quer colocar medo. O Senhor te repreenda, vai para onde Jesus determinar, em nome de Jesus. E na nossa mente nós vamos fazer a obra. O Senhor mandou a gente fazer a obra, a gente vai fazer a obra. E o Senhor vai nos dar recurso. O Senhor pode usar até os ímpios para nos dar recurso.
recurso, mas nada vai parar a tua obra. Nada vai parar a tua obra. Jesus, hoje, na nossa igreja local, nós vamos completar 55 anos em que, Senhor, teu Espírito iniciou uma obra aqui e não vai parar. Não é por causa de mim, não, mas é por causa do Senhor, da palavra. E a palavra que sai da tua boca, Senhor, não volta vazia, mas faz o que lhe dá prazer. E eu decreto, Senhor, sobre Itapa, sobre Bitinga, sobre toda essa região, sobre o Brasil, sobre as nações, salvação. Haverá um tempo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, esse último tempo haverá uma grande colheita e nós estamos preparando as casas. As casas estão sendo ampliadas, as igrejas estão sendo construídas, porque grande será a colheita nos últimos tempos, Senhor, quando o Senhor vier. Eu creio, eu profetizo isso e eu farei parte disso, Senhor. Nos levanta, nos reveste com seu poder, reveste a minha vida, Senhor, me dá o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Senhor, eu quero calçar os meus pés no evangelho da paz, Senhor, na preparação do evangelho da paz. Eu tomo o escudo da fé e a espada que é a tua palavra e nós vamos, Senhor, porque esse exército que o Senhor levantou na terra não é na minha força, não, porque eu não tenho, mas, Senhor, eu me revisto, Senhor, da tua armadura, eu me revisto do seu poder. No seu poder nós vamos fazer tudo o que o Senhor quiser, porque somos seus servos, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, se posicione, pega essa palavra, guarde seu coração. E as palavras contrárias nem ouve, deixa as pessoas falando sozinha. Fala, Deus me chamou, eu tenho um propósito, eu não vou parar. Amém? Amanhã nós vamos continuar lendo Neemias, que nos inspira. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã estamos de volta.